Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês para mais uma aula. Então, vem comigo aqui. Hoje, a gente vai conhecer, tratar um pouquinho mais do assunto da dança. Vamos conhecer um pouquinho mais desse fenômeno, dessa manifestação cultural que faz parte da nossa educação física. Então a gente vai entender um pouquinho melhor qual é a origem, como que os homens começaram a dançar, tá? E identificar um pouquinho a relação que existe entre a dança e a linguagem corporal, a expressão corporal através da dança, ok? Então, para início de conversa, quando começamos a dançar? Quando será que o homem descobriu essa capacidade de dançar? Ele entendeu que ele poderia se movimentar, realizar movimentos de acordo com um som. Será que isso é recente ou será que isso foi lá no início, né, do desenvolvimento da humanidade? Na verdade, a dança, a gente entende ela como a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então a gente vai se mexendo, determinando aí uma cadência, uma sequência de movimentos, e eles passam a ter uma harmonia entre si, tá? Então isso que a gente entende como dança. Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independentemente do som que se ouve e até mesmo sem o som. Então eu posso me movimentar, posso realizar uma dança, mesmo sem uma música. Pode haver um outro tipo de acompanhamento ou pode até não haver o som. Então se a gente pensar que nós podemos dançar sem som, a gente pode entender que o homem primeiro dançou e depois acabou inventando a música. Então por isso, a gente pode dizer o seguinte, que a história da dança retrata que seu surgimento se deu ainda lá na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Então podemos entender que o primeiro registro de dança se deu a partir da combinação de movimentos corporais com a batida dos pés no chão. Então o som, o ritmo, vinha dessa batida dos pés no chão, tá? E ali, combinando essa batida, outros movimentos. Então aí que se entende que foi o início da dança. Então isso aconteceu lá na pré-história, com os nossos ancestrais mais antigos, tá? Aos poucos foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outros ritmos, conjugando os passos com as mãos através das palmas. E como que se descobriu isso? Através principalmente da análise do que nós conhecemos como as pinturas rupestres, aquelas pinturas, né, feitas pelos homens da pré-história. Então, dentro dessas, né, nos desenhos, nesses desenhos, se analisou e se interpretou que ali estavam sendo representadas algumas danças primitivas, né, movimentos de danças. O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol ou a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito há 2000 anos antes de Cristo. Então, a gente entendeu aqui, a dança então surgiu a partir dessa batida de pés, né, lá com a humanidade ainda na pré-história, e na antiguidade a gente já começa a identificar o primeiro uso da dança, que foi o quê? Em rituais religiosos. Então a dança ela era utilizada para agradecer aos deuses daqueles povos, né? Por exemplo, que eles tinham sol ou que eles tinham chuva, que eles podiam, né, plantar e colher a partir disso. Então aí a dança já começa a ter esse caráter, né, religioso e com a função de adoração ou de agradecimento a esses deuses, ok? Primeiro exercício nosso então,
como nossos ancestrais descobriram a dança e como passaram a utilizá-la. Então eu quero que você escreva aí um parágrafo, né, algumas linhas, tentando explicar como que os nossos ancestrais descobriram a possibilidade de dançar e qual foi um dos primeiros usos que eles deram para essa capacidade de dança que eles tinham acabado de entender ou aprender, certo? Então, anote a pergunta no seu caderno, responda. Daqui a uns minutos a gente volta para conversar mais um pouco com vocês. Já retornamos, pessoal. Deu tempo aí de você fazer as suas anotações, responder a nossa questão? Vamos conversar um pouquinho então? Vamos ver o que vocês escreveram aí. Eu vou trazer aqui uma sugestão de resposta. Pode ser que tenha dado um pouquinho diferente do que você escreveu aí, mas vamos dar uma comparadinha, ok? Então, como nossos ancestrais descobriram a dança e como passaram a utilizá-la? Inicialmente experimentando ritmos através das batidas dos pés e das mãos, posteriormente a dança passou a ser utilizada em agradecimentos aos deuses pela chuva ou pelo sol, tá? Então aí a gente tem o registro de como nós entendemos que a dança surgiu e um dos primeiros usos para ela, tá bom? Continuando então. Então a dança, ela é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Então esse já é o entendimento mais contemporâneo que nós temos da dança. Uma manifestação artística, ou seja, envolve uma arte, tá? Ela utiliza o corpo para se expressar, movimentos corporais, e esses movimentos corporais eles estão
eles acompanham um ritmo musical. Ou, se não houver realmente a música, um ritmo de batidas ou um ritmo sonoro, tá? Então, na contemporaneidade, no nosso tempo agora, a gente entende a dança dessa forma, ok? A dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem, tá? Porque a dança, ela está muito ligada à cultura do povo, tá? Então, a gente vai entender ainda que ela pode revelar traços individuais, né, de cada indivíduo, mas também ela tem essa característica de revelar traços culturais de uma comunidade, né, ou de um povo, ou de uma etnia. Então, por isso, ela é uma das manifestações culturais mais simples de que se tem registro, né? Ela quase que está incorporada, ela é incorporada em praticamente todos os povos, né, no globo terrestre. Daí a gente tem a linguagem corporal. Então, a gente entendeu o que é dança. Agora, a gente vai falar um pouco do uso da dança para expressar uma ideia, para transmitir uma ideia para alguém. Então, daí a gente incorpora um novo conceito na nossa dança, que é a linguagem corporal. É quando eu uso a dança e uso o meu corpo para expressar uma ideia, tá? Mas isso da linguagem corporal não é algo novo. Olha só, desde os tempos mais remotos, o ser humano faz uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar, transmitindo ideias e sentimentos através dos movimentos corporais. Então, ou seja, antes do ser humano, da humanidade, desenvolver a fala, né, essa linguagem falada que nós usamos tão bem hoje, ele se comunicou com um outro ser humano através da sua linguagem corporal, através dos movimentos dos braços, das pernas, do tronco, da cabeça, através das expressões faciais. Então, tudo isso foi utilizado como a primeira forma de comunicação entre os homens. E a linguagem corporal, ela, ao longo de toda a nossa evolução, ela não foi esquecida, ela nos acompanhou. Então, até hoje, nós falamos também através do nosso corpo. Você vê que eu estou aqui conversando com vocês, mas eu não paro de gesticular. A minha mão conversa junto, o meu rosto conversa junto, não é só a minha boca que se movimenta, tá? Então, o meu corpo está conversando e tentando, junto com as minhas palavras, transmitir essa ideia. Um exemplo bem tranquilo para a gente entender a linguagem corporal é quando a gente vê um nenezinho, né? O nenezinho, ele, antes mesmo dele falar, ele já consegue se comunicar, principalmente com os seus pais. Através do quê? Através dos seus movimentos, né? Então, ele gosta, através de movimentos que ele faz com o corpo, né? Usando o seu corpo, ele consegue transmitir as suas ideias ou o que ele quer para os pais. Então, a linguagem corporal, ela continua conosco, ela continua sendo uma forma de comunicação entre nós, seres humanos, ok? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa linguagem corporal, a gente tem que entender o seguinte: o nosso corpo fala, essa que é a grande conclusão que nós podemos chegar. O nosso corpo, ele tem capacidade de falar sem usar as palavras, só através dos movimentos. Então, olha só, cada ser se manifesta corporalmente, não só na sua singularidade, ou seja, eu vou me expressar como indivíduo, né, como ser singular e individual, mas, por pertencermos a grupos sociais, revelamos também traços de valores, de crenças, de sentimentos, de uso e de costumes da nossa comunidade, também através da nossa linguagem corporal. Então, a nossa linguagem corporal, ela revela quem nós somos como ser singular e individual, mas também revela a que grupo nós pertencemos. Conforme a gente começa a conviver com um determinado grupo, a gente começa a adotar a linguagem corporal daquele grupo também, né? Não só da maneira de se vestir, por exemplo, né? Nos trajes, mas também nos movimentos e na dança.
É muito comum, então, nós encontrarmos as danças chamadas danças folclóricas ou danças étnicas, que são danças que revelam uma linguagem corporal de um grupo determinado, né, de pessoas, certo? E vai revelar os costumes daquele grupo de pessoas, né? A forma como eles se comunicam, né? A forma como eles se vestem também, muitas vezes, né? Os trajes. Então, a dança acaba incorporando também essa linguagem corporal, não só do ser singular, mas do grupo a que ele pertence. Então, a dança é uma forma de comunicação através do movimento. A gente fala pela dança, a gente transmite uma ideia pela dança. Dançar consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada, possibilitando a interação e a comunicação. Opa! Então, quando eu danço, eu, além de estar transmitindo uma ideia, eu também tenho a resposta de uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar dançando comigo, por exemplo, as danças em pares, né, em casais, mas ela também pode estar só assistindo a minha dança. E só nesse movimento de assistir a minha dança, já pode haver uma interação, né, o que normalmente os artistas chamam de interação com o público. Então, numa apresentação de dança, você vai, por exemplo, lá só para assistir, mas você não fica só no assistindo, você acaba interagindo também com quem está apresentando a dança. Quer seja por palmas, ou marcando o ritmo, ou, né, acompanhando a música, ou até tentando imitar alguns movimentos, mas a dança ainda permite essa interação. Então, não é só uma pessoa que dança sozinho, ou um grupo que simplesmente apresenta uma coreografia e acabou. Não, as pessoas que assistem essa dança, elas também participam da dança, elas também interagem com os dançarinos, certo? Segundo exercício nosso, então, dançar consiste em... Agora, você vai tentar explicar para mim no que consiste, aí de forma resumida, no que consiste dançar. Ok, pessoal? Tempinho para vocês, então a gente volta logo.
Já retornamos, pessoal. E você, conseguiu aí esclarecer, falar no que consiste a dança? Conseguiu aí organizar suas ideias, né? Relembrar os conceitos que a gente tratou aqui nos slides anteriores? Vamos dar uma olhada então na sua resposta? Confere ela com o que eu coloquei aqui. Olha só. Dançar consiste em, é uma forma de comunicação através do movimento. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? A gente dançar é se comunicar pelo movimento. Consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. Então, quando eu danço, esses meus movimentos, eles têm que ter uma ordem de ritmo e uma ordem de coordenação. Eles devem estar interligados e eles vão acontecer num determinado ritmo. Esse ritmo vai vir da onde? Do som, da música que vai fazer o fechamento, né, da minha dança. Possibilitando a interação e a comunicação, transmitindo uma ideia ou mensagem. Então, esse é o objetivo final, certo? Então, essa dança, essa coordenação, esse ritmo, esses movimentos, né, vão servir para fechar a minha comunicação, ou seja, transmitir uma ideia, permitir que eu comunique algo a quem está me assistindo, por exemplo, mas também interaja com essa pessoa, tá? Então, a dança, vocês vejam como é algo complexo. A gente viu que é uma manifestação cultural das mais simples, das mais comuns pelo mundo todo, né? Mas veja como ela é complexa, como ela tem profundidade, tá? Resumindo então, pessoal, o que nós vimos aí nessa nossa aula, nesse nosso vídeo de hoje. Então, a gente entendeu que dança é uma das mais simples e mais comuns manifestações artísticas. Encontramos dança pelo mundo todo e ela tem a capacidade da comunicação através do movimento, né, de expressar toda a nossa linguagem corporal, nós conseguimos expressar através da dança. Então, linguagem e expressão corporal, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é utilizar o corpo para se comunicar, para expressar uma ideia ou sentimento. E uma forma, né, mais conhecida de usar essa linguagem corporal, de transmitir uma ideia, de compartilhar um conhecimento, através da linguagem corporal, é na dança. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aí entendido um pouquinho mais, né, dessa ideia de dança, da origem, né, e do papel da dança nas nossas comunicações e nas nossas interações. Talvez até você tenha aí tido um pouquinho vontade de dançar um pouco mais. Dançar é bom, né? Além de ser essa forma de comunicação que nós tratamos, não deixa de ser uma ótima opção de atividade física, de exercício físico, tá? Então, se você ainda não dançou, eu sugiro para você tentar aí conhecer um pouquinho mais e começar a aprender a dançar. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima. Até breve. Tchau!